Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irene Silveira Chaves. Este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. E você é o nosso convidado especial para estudar a Bíblia conosco nesses próximos minutos. É um prazer ter você aqui. É um prazer compartilhar a palavra de Deus com você. Eu peço que você que nos acompanha ou que está nos visitando pela primeira vez, que você se inscreva no canal, que você curta essa transmissão e compartilhe em suas redes sociais. Essa é uma forma de você cooperar conosco para que esse vídeo alcance pessoas, abençoe vidas e ajude a edificar mais a Igreja de Jesus. O nosso programa de estudo bíblico à distância já acontece há alguns anos. Temos um material bastante extenso de estudo bíblico que é oferecido de forma gratuita a todas as pessoas que queiram estudar a palavra de Deus. No nosso blog, que o endereço está aqui logo aqui embaixo, você encontra toda a lista de estudos que nós já realizamos, tanto estudos temáticos quanto estudos bíblicos. E em todo o estudo que fazemos, nós temos apostilas gratuitas e temos também videoaulas de acesso aberto e gratuito. Você pode usar esse material para o seu aprendizado pessoal, para grupos de estudos, para abençoar sua igreja, abençoar um amigo, alguém da família. Enfim, todo esse ministério que realizamos é para abençoar o reino de Deus. E ele está disponível a toda e qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Eu estudo a palavra de Deus há muito tempo, há muitos anos, e tenho a compreensão clara de que o papel da Bíblia é falar ao coração da gente hoje. A Bíblia serve para isso, de ser uma forma de Deus falar conosco. E a minha missão de vida, que eu entendi desde o tempo da minha ida para o seminário, é de fazer com que a mensagem bíblica se torne mais acessível, mais facilmente compreensível para pessoas simples, para pessoas comuns, sem perder, sem abrir mão do seu conteúdo, sem perder a profundidade que o estudo da palavra de Deus exige. Então, vem com a gente, acompanha a gente. Essa é a última aula do estudo no livro do profeta Daniel. Uma jornada que tem abençoado muito a minha vida e a vida da igreja. É um estudo que a gente tem desenvolvido já há algum tempo e que agora está formatado para o estudo bíblico à distância. Essa é a nossa última aula, a 12ª aula, e eu gostaria de convidar você a estar conosco. Eu vou colocar aqui já a apresentação dessa aula para que você acompanhe a gente. Estudos no profeta Daniel. Como experimentar a fé em meio a uma cultura hostil. Esse estudo ele tem se baseado no livro de Daniel, capítulo a capítulo, parte a parte, e quase que de versículo a versículo. E a nossa preocupação é fazer uma abordagem da profecia de Daniel voltada para as circunstâncias históricas, como um exercício de fé para se relacionar com a cultura do nosso tempo. Então, eu entendo que Daniel foi um exemplo para nós, serve como um exemplo ou como um arquétipo de alguém que vive a fé de forma autêntica no seu tempo, de forma inabalável, mesmo que enfrente provas, situações difíceis. Daniel deixou para a gente um exemplo maravilhoso de como ser firme na fé em tempos difíceis e ainda assim ser usado por Deus para abençoar toda a humanidade, vamos dizer assim, mas para abençoar o povo de Deus de um modo geral. A nossa aula de hoje, que é a 12ª, é a última dessa série.
e vai tratar do finalzinho do livro. O tema da nossa aula será Como será o amanhã. Nós vamos tratar desse tema, falando um pouquinho sobre as perspectivas do futuro, como conviver com a ideia do futuro, o que o futuro nos reserva. Eu vou colocar aqui um versículo para a gente poder se deliciar um pouco com essa palavra. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Daniel, capítulo 12, verso 8. Eu coloquei propositalmente esse versículo como a abertura da nossa aula, porque essa é a grande pergunta que a gente faz. Vai ter um futuro catastrófico, como dizem os estudiosos do Apocalipse? Será que vai ser o fim do mundo mesmo, como promete uma escatologia pessimista que a gente conhece nas nossas igrejas? Será que é isso? Se for isso, qual o sentido? Qual o sentido de nos prepararmos para um futuro se ele será de tragédia, de dor, de sofrimento somente? E isso Daniel questionava quando ele então teve a oportunidade de dialogar com o Senhor sobre as circunstâncias em que serão dadas as mensagens do fim. Então, a gente pode ver que vai ter muito conteúdo para a gente tratar sobre isso. E eu acho que essa lição de hoje, ela é muito importante para nós entendermos muito a respeito do futuro da igreja, do futuro dos cristãos e, por assim dizer, porque nós não somos extraterrestres, não é mesmo? O futuro da humanidade. Então, o nosso estudo está baseado em Daniel, capítulo 12, versos de 1 a 13. É o último capítulo, chamado de epílogo do livro de Daniel. Vamos então à leitura de algumas partes importantes da apostila que servem para nos ajudar a compreender essa passagem bíblica. O epílogo de Daniel traz em si uma das preocupações humanas mais inquietantes. A pergunta de como será o futuro, como será o amanhã, é uma pergunta que permeia a vida humana já desde há muito tempo. O epílogo, então, de Daniel vai trazer essa pergunta à tona. Há uma preocupação com o futuro e essa preocupação pode desencadear algumas atitudes, como medo, por exemplo, medo do que virá a acontecer, ou então pode desencadear na gente uma experiência de fé, de confiança, de esperança. Tudo depende da maneira como nós construímos a nossa relação com Deus, a nossa confiança e até mesmo a nossa perspectiva de fé. Que tipo de compreensão nós temos a respeito de como Deus está conduzindo a história, que foi exatamente o tema de todo o livro. O que tem no futuro que nos espera que pode nos amedrontar ou causar esperança? No futuro, meus queridos, minhas queridas, está aquilo que Deus tem preparado para nós. É lá que estão essas promessas. No futuro da humanidade estão as promessas divinas. E o que dizem essas promessas divinas? A consumação do propósito de Deus. É o tempo em que Deus vai realizar o que ele tem prometido para nós, o que ele tem trabalhado até agora. Se Deus cuida da gente, se Deus trabalha pelo bem da humanidade para a salvação da pessoa humana, a consumação desse projeto está lá no futuro. E é por essa razão que as profecias bíblicas são sempre de difícil interpretação, porque no futuro não há nada que possa comprovar para a gente algum dado objetivo. Então, nós não temos como conhecer o futuro,
mas temos como conhecer as promessas divinas. Essa é a grande diferença. Por essa razão, as profecias são sempre de difícil interpretação, pois só são compreendidas quando analisadas em relação à história. Porque é a única coisa que temos de fácil compreensão para nós. É a história vivida, é o nosso presente, é aquilo que vivenciamos hoje, à luz do que vivenciamos no passado. Aí a gente pode fazer algumas projeções, porque Deus falou no passado, Deus está falando no presente e Ele tem algo para nos apontar para o futuro. Então, o livro de Daniel é um livro muito rico, porque ele fez parte da cultura judaica. Como nós temos falado em algumas aulas anteriores, aquela datação de difícil exatidão, que vai desde o século IV até o século II antes de Cristo ou antes da Era Comum, esse livro ele surgiu em meio a uma comunidade que sofria a perseguição por causa do cativeiro babilônico. Cativeiro babilônico, depois o cativeiro persa, depois a influência dos seleucidas, como nós vimos nas aulas anteriores. Então, era um povo sofrido e essa comunidade utilizou o livro do profeta Daniel como uma literatura de consolo, como nós vimos na última aula. Era uma literatura conhecida como apocalíptica, mas que servia para trazer alento para as pessoas, porque nessa palavra havia a promessa de que aquele sofrimento que o povo de Deus vivia iria ter fim. Iria ter fim quando? No futuro, que o Senhor está preparando para nós. E isso ajudou a formar uma certa espiritualidade. A espiritualidade que eu chamo aqui de aberta para o futuro. Uma espiritualidade voltada para as promessas divinas, voltadas para uma experiência de fé e de esperança. Ou, usando a linguagem de Jürgen Moltmann, a espiritualidade da esperança. E recentemente, ou pelo menos no século XX, a gente fala recentemente porque o livro de Daniel já tem 2000 e tantos anos. Então, alguma coisa que foi achada no século passado é relativamente recente, não é mesmo? Então, no século XX, foram encontrados os chamados manuscritos do Mar Morto. E dentre os muitos manuscritos encontrados nas cavernas de Qumran, encontravam-se fragmentos do livro do profeta Daniel, que comprova isso que eu estou falando aqui para vocês, de que o livro do profeta Daniel ajudava a formar uma espiritualidade que era de buscar resistência, forças para resistir nos tempos de grande perseguição. Então, o que acontece nessa análise que fazemos do livro do profeta Daniel? Que essa análise requer da gente uma espécie de discernimento, mas também uma espécie de compromisso com as promessas divinas. Para quê? Para que a gente mesmo possa se tornar agentes daquilo que Deus quer fazer no meio do seu povo. Agentes da graça, agentes da justiça divina, em meio às lutas do nosso tempo, em meio à nossa cultura. O Senhor espera que isso aconteça conosco, assim como o livro do profeta Daniel fez nas pessoas do seu tempo, nas comunidades judaicas do seu tempo. Assim também nós, ao lermos estas passagens, nós nos sintamos estimulados a nos tornar agentes do poder de Deus, desse amor divino, dessa graça maravilhosa, dessa realização da justiça de Deus entre os homens. E a gente também precisa ter esse discernimento, esse comprometimento de fazer as mudanças em nós mesmos
para nos tornarmos essas pessoas que são usadas por Deus. Então, essa parte final do livro é como se fosse um convite para a gente se preparar para o futuro. Se Deus está preparando o futuro, como que eu estou me preparando para ele? Como você está se preparando para ele? O que você espera de Deus no seu futuro? Então, o autor ele vai falar muito de uma realidade existencial de todos nós, que é a proximidade do fim, que é uma realidade para todos nós. O fim da vida, todos nós um dia vamos nos defrontar com essa realidade. A finitude é uma realidade. E pensar no futuro, em última instância, é colocar em questão a realidade do fim. Fim da nossa vida, fim dos nossos relacionamentos, fim da história, quem sabe. Como vai ser isso? No versículo de número 2 já começa uma afirmação de Daniel. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então, essa ideia de que tudo vai ter um fim traz consigo uma mensagem nova, uma nova abordagem teológica. E essa teologia que Daniel apresenta não considera a morte como um fim absoluto, mas é como se fosse um estágio para uma nova oportunidade. Então, para a teologia de Daniel, a morte não é o fim cabal de todas as coisas, mas nela está a realização da justiça divina. De tal maneira que não há como pensar a morte dissociada da ideia da ressurreição. É a primeira vez nas Escrituras que a ideia da ressurreição é colocada em prática. Então, essa ideia da ressurreição que encontramos em Daniel já traz em si a ideia de que a oportunidade da morte é também a oportunidade de um novo começo. Foi isso que preparou o caminho para a fé na ressurreição de Jesus. Foi isso que preparou também o caminho para a fé cristã na ressurreição de todos e todas no dia do juízo final. Essa abertura para a crença na vida que ultrapassa os limites da morte deve indicar, pelo menos, que não fomos feitos para uma vida limitada. Nós fomos feitos para a eternidade. É por isso que Jesus usa a expressão vida eterna. Nós fomos feitos para isso. Vida eterna, ou vida abundante, ou vida plena, é uma ideia que surge com a mensagem do Messias prometido, Jesus Cristo. Uma vida significativa, é isso que Jesus veio propor a todos nós. E uma vida significativa aqui, e que se abre para o que está além, se coloca a serviço da realização dos propósitos de Deus para a humanidade. Isso é fazer justiça. Isso é trazer para nós a justiça, a misericórdia, a compaixão de Deus para a nossa vida. Pessoas comprometidas com a justiça divina agem com misericórdia. E isso ajuda a que os outros contemplem o cuidado divino para com a humanidade. Daniel diz: aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Como é importante a gente colocar a nossa vida a serviço dos propósitos divinos, da proclamação e até mesmo sermos, como disse o apóstolo Paulo, sermos cooperadores de Deus na obra da reconciliação. Isso, para nós, meus amados irmãos e irmãs, é a essência
da nossa prática cristã no mundo. Os propósitos divinos para a humanidade, embora estejam aí revelados na Bíblia, acessível a todas as pessoas, só serão compreendidos de maneira completa, de maneira mais fácil para as pessoas, quando esses propósitos forem proclamados, comunicados por alguém que vive aquilo que crê. Era o caso de Daniel. É o caso da gente. Se nós vivemos aquilo que acreditamos, temos fé na vida após a morte, nessa eternidade que está preparada, na ressurreição, que haverá de acontecer um dia, meus amados irmãos, nós somos os melhores comunicadores dos propósitos divinos para toda a humanidade. Só que tem um problema na nossa vida humana. Nós vivemos num mundo marcado pela dor, pelo sofrimento, vivemos num mundo marcado por contradições e até mesmo como uma adversidade em relação a isso que nós entendemos como propósito divino. Parece que a humanidade está caminhando para o caos. Ainda mais quando a gente analisa hoje as circunstâncias históricas em que a humanidade vive, com aquecimento global, crises climáticas para todos lados, com fenômenos nunca vistos, como as enchentes do sul, geadas, calor na Europa. São coisas que nós nunca vimos na história humana. Estamos caminhando para um caos. Também guerras de proporções tremendas, como nunca vistas, com o uso de um aparato tecnológico para a consumação do mal, com o extermínio de crianças e mulheres indefesas por causa de um aspecto político que envolve nações beligerantes. Que situação horrível que a humanidade vive. E quando a gente olha esse sofrimento humano, essa calamidade humana que vem acontecendo à nossa volta, isso nos confronta em relação àquilo que Deus está preparando. E a pergunta não pode ser outra. Até quando vai ser assim? Como pode um Deus bondoso permitir que haja tanta catástrofe na vida humana, tanta violência, tanta maldade? Como pode isso? E até quando nós teremos que enfrentar esta situação? Essa pergunta do até quando está aqui no livro do profeta Daniel. Um deles disse ao homem vestido de linho. É Daniel 12:6. Aí está errado, tá bom, gente? Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes de se cumprirem essas coisas estupendas? Olha, meus amados irmãos e irmãs, o homem vestido de linho é o Senhor. É o Senhor. E é indagado ao Senhor: isso vai durar quanto tempo? Quanto tempo vai ter que se passar ainda? Olha que houve citações numéricas anteriormente e haverá citações numéricas nesse capítulo também. Mas essas citações numéricas não resolvem o problema de até quando. Até quando isso tudo vai acontecer? Até quando vamos ver a maldade prosperar? Até quando vamos ter que suportar a maldade na história humana? Essa pergunta, então, vai remeter a uma outra pergunta. Ela levanta uma outra questão. Bom, se vai ter que demorar muito ou pouco, qual é o sentido disso? Qual é o sentido da gente ter que passar por isso tudo? Se o Senhor está preparando um céu maravilhoso, por que nós temos que passar pelas lutas aqui? Não é mais fácil a gente ser levado de uma vez? Não é? Se eu sei que vai ter um descanso eterno, por que eu tenho que viver sofrendo, lutando, guerreando até contra mim mesmo em relação àquilo que Deus tem preparado? Essas questões são muito importantes. E então Daniel apresenta essa dúvida.
Eu ouvi, mas não compreendi. Eu também não, viu, meu irmão, minha irmã? Acho que você também não. Se você compreendeu alguma coisa, por favor, me explique, porque não tem explicação para isso. Não tem uma lógica para isso de acordo com a nossa cabeça, com a nossa mentalidade. Mas quando a gente adentra no coração do Senhor, na mente de Deus, aí tudo se esclarece, porque é Ele quem está conduzindo a história para a consumação dos seus propósitos. Meu Senhor, qual será o resultado de tudo isso? Ele sabe, eu não. E por mais que eu tente compreender com toda a minha teologia, com todo o meu estudo de análise, de conjuntura, eu não sei aonde isso vai dar. Mas eu sei que há um futuro onde Deus já está trabalhando e para lá nós todos estamos caminhando e chegaremos lá algum dia para desfrutarmos juntos daquilo que Deus preparou para nós. O sofrimento que aquele povo, naquela época, os judeus que vinham do cativeiro, estavam enfrentando, serviu como uma preparação para o que iria acontecer no futuro. Nada daquilo foi em vão. O povo judeu estava sendo preparado para que, no seu meio, para que no contexto de sua vivência, lá na cultura judaica da Palestina, houvesse uma situação histórica, cultural, política, social, econômica e religiosa que permitisse o nascimento do Messias, a chegada do Messias prometido. Jesus Cristo, do jeito que nasceu, do jeito que viveu, do jeito que foi condenado, morto, crucificado e do jeito que ele ressurgiu dentre os mortos. Então, essa história ela se justifica dessa maneira. Nós que estamos depois poderemos dizer para Daniel, olha, Daniel, fica tranquilo, porque vai nascer o Messias. Mas ele não sabia disso, só sabia como seria. Mas ele não poderia explicar isso com suas palavras. Isso nos leva a entender o seguinte: todos nós sofremos, não é mesmo? Eu tenho as minhas dores e você também, meu irmão, minha irmã, mas nada disso é indiferente para Deus. Deus está aí junto conosco, tomando parte das nossas dores e nos livrando, nos sarando, nos confortando. Então a gente pode entender, à luz do que o povo de Deus viveu no passado e à luz daquilo que a gente vive hoje, que Deus não nos livra do sofrimento. Ninguém está isento de sofrer, mas Ele nos livra em meio ao sofrimento. É no meio da dor que o Senhor se posiciona. Ele se posiciona ao nosso lado para nos fortalecer, nos consolar e nos dar perseverança para seguirmos adiante. E é a sua soberania quem faz com que essas coisas aconteçam dessa maneira. Então, para vivermos o futuro que Deus está preparando para nós, é preciso que a gente comece a se preparar agora. Como será o futuro? É a pergunta desta lição. Eu não sei, mas eu sei que será bom, porque vai ser de acordo com a vontade de Deus. Então se prepare, meu irmão, minha irmã, e eu também devo me preparar para aquilo que Deus tem reservado para nós. Para tratar então do futuro, Daniel emprega vários símbolos, várias metáforas, várias numerologias que eram da sua cultura daquela época. Então, isso nos remete a uma compreensão clara, depois de tudo que eu já falei aqui. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, não é de fato um livro para ser interpretado literalmente. Nós já vimos isso em várias passagens. Eu estava examinando hoje alguns estudos anteriores, como o Apocalipse, o estudo de Gênesis de 1 a 11, várias passagens bíblicas que a gente já analisou
E a gente já verificou nas nossas aulas, no nosso curso de estudo bíblico à distância, que a Bíblia não é literal em lugar nenhum. Não há nada de literalidade. Há sempre esse elemento simbólico, imaginário, que nos chama a atenção para pensarmos naquilo que Deus quer fazer conosco. Então, até mesmo essas referências temporais que nós encontramos em Daniel, como vimos nas aulas anteriores, nos sonhos que ele interpretou de Nabucodonosor, de tantos outros, né? Nas visões, tudo que Daniel apontou remetem a esse tempo de mudanças que o Senhor estava preparando. E dentre essas muitas mudanças, nós vamos encontrar um fato histórico importante, que é o período dos Macabeus, que naquela época em que o livro de Daniel estava sendo escrito, provavelmente estivesse já sendo preparado. O período Macabeu, ele aponta para esse caminho que a história ia se dirigindo, que nós já vimos que o período Macabeu era um período de independência dos judeus. Mas não é só isso. Há também uma perspectiva eterna da revelação de Deus, que Deus está trabalhando para trazer salvação para toda a humanidade. Então, as referências temporais, elas jamais serão compreendidas de forma literal, porque eram promessas para serem realizadas naquele tempo. Elas sempre serão, para nós, que nós vivemos hoje, 2000 e tantos anos depois, metáforas. Metáforas que podem ajudar a gente a compreender como podemos nos comportar, o que podemos fazer em relação ao futuro que Deus está preparando para nós hoje. O que Deus está fazendo conosco? Então, tem mais a ver com perguntas feitas nos versículos 6 e 8 sobre até quando devemos suportar o tempo da angústia, esse desespero. Quais são as atitudes que nós podemos desenvolver à luz do que Daniel registrou? Primeiro, Deus sempre age pelo bem do seu povo. Não esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Deus está trabalhando pelo seu bem, pelo bem do seu povo, pelo bem da sua igreja. Enfim, Deus está trabalhando para o bem. Diz Daniel 12:7, haverá um tempo, tempos e meio tempo. O que significa isso? Linguagem simbólica, meu irmão. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Deus vai cuidar do seu povo santo. Deus vai cuidar da sua igreja. Deus vai cuidar dos seus eleitos para que, no tempo certo, as coisas aconteçam. Segundo, a expectativa do fim produz esperança. O fato da gente esperar um fim, um término, um desfecho da história, isso deve resultar em nós não medo, mas esperança, porque nós confiamos no Deus que trabalha pelo amor ao seu povo. Diz Daniel 12:11. A partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Por que um número tão exato sendo colocado aqui? É para que a gente possa ter essa ideia de que esse tempo vai terminar. No tempo de Deus, ele vai acabar e podemos ter a esperança de que o melhor de Deus virá. Terceiro lugar, há bênçãos reservadas para quem permanece fiel. Esse é o tempo da fidelidade, é o tempo da gente se preservar, é o tempo da gente se tornar bem firme nas nossas convicções. Deus prepara bênçãos maravilhosas para todos nós. Elas estão no nosso futuro, sim, e pode ser um futuro imediato, talvez já, mas também pode ser num futuro mais distante.
Deus está trabalhando por você, meu irmão. Deus está vendo a sua dor, Deus está vendo a sua luta e Ele vai te dar a vitória no tempo dele. Diz Daniel 12:12. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Outro número, diferente do primeiro. Que número é esse? Que tempo é esse? É um tempo maior ainda. O que podemos fazer nesse tempo maior? Esperar. Como disse Jesus, feliz aquele que perseverar até o fim. É essa a promessa divina. Feliz aqueles que perseveram até o final. Então, meu irmão, minha irmã, a mensagem bíblica, e a gente vê isso aqui em Daniel, aponta sempre para o futuro de uma forma otimista, nunca pessimista. Eu rejeito um pouco essa teologia escatológica que é de tragédia, de hecatombes, de calamidades, de abominações e etc. Eu não gosto desse tipo de interpretação. Ah, não vai acontecer, pastor? Olha, pode ser que aconteça guerra, rumores de guerra. Jesus disse que vai ser assim. Como não será, não é mesmo? E a gente vê na história da humanidade que sempre foi desse jeito. Sempre houve terremoto, sempre houve tempestade, sempre houve violência. E o que acontece então no fim? No fim, acontece o fato de que Deus coloca um ponto final em toda essa dor. Essa é a realidade otimista da teologia do futuro, de uma escatologia bíblica. Ela é sempre otimista, mas sem ignorar as tragédias humanas. Ou seja, vamos repetir essa frase? O melhor de Deus ainda está por vir. Viu, meu irmão, minha irmã? Essa é a essência da teologia cristã. Marcos 13:13, que diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. É Jesus quem diz isso. E está lá no contexto da mensagem escatológica de Jesus. A pergunta, então, que eu quero fazer com você e tirarmos aqui lições de Daniel é: como nós podemos nos preparar para o futuro? Como que a gente se prepara? Eu quero apresentar algumas atitudes de preparação para o futuro. São 5 atitudes. Fique atento e você vai ver como que é possível todos nós, eu e você, e a gente ter uma vida feliz, nos preparando para o futuro. Em primeiro lugar, busque sabedoria e haja com prudência. Sabedoria e prudência são formas de agirmos em relação ao nosso futuro. É assim que as coisas funcionam. E isso tem a ver com a prática da justiça. A justiça é resultado de um ato de sabedoria e de um ato de prudência. A gente costuma dizer que a justiça é resultado do bom senso. Então, sabedoria e prudência resultam em bom senso. E bom senso nada mais é do que um ato de justiça. Tomás de Aquino falava isso, né? A justiça perfeita é a justiça do bom senso. É a justiça baseada na ética. O bom senso tem a ver com sabedoria e prudência. A sabedoria requer discernimento e a prudência implica em cuidado com a vida de todos e todas. Ser prudente é isso, você cuidar de todos e todas que estão à sua volta, pensando nas consequências das coisas que fazemos, das coisas que falamos, daqueles compromissos que assumimos. Tem consequência? Sim, tudo que nós fazemos tem uma consequência. E ser prudente é pensar nelas. Daniel 12:3 diz: aqueles que são sábios reluzirão com o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Segundo lugar, creia nas promessas divinas. Deus tem prometido coisas maravilhosas para toda a humanidade, sobretudo para os seus eleitos, para aqueles a quem ele ama,
para aqueles que acolheram o seu convite amoroso da graça. Daniel deveria guardar as palavras reveladas de forma segura, lacrar aquelas palavras, selar. Crer é exatamente uma forma de colocar em ação aquilo que fundamenta a nossa fé, é dar garantia, credibilidade àquilo que nós afirmamos com a nossa fé. Daniel 12:4 diz: Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Cele com as palavras do livro. Ou seja, mantenha guardadas no seu coração, mantenha na sua lembrança, na sua memória, todas essas palavras, porque elas são fiéis, elas são promessas reais que Deus está fazendo ao seu povo. Em terceiro lugar, viva o seu presente, o hoje, o aqui e agora. Nós precisamos aprender a desfrutar do nosso presente. Os gregos estoicos antigos, eles diziam uma expressão muito curiosa chamada carpe diem. Carpe diem quer dizer aproveite o dia. Aproveite essa oportunidade que você tem. Só temos essa. O hoje só acontece nesse exato momento. Daqui a pouco ele será passado e teremos uma nova experiência, uma nova oportunidade. A preocupação com o dia de amanhã causa ansiedade. Não é assim? Ansiedade, para mim, é excesso de amanhã. Tem muita gente ansiosa na vida, né? Preocupado com o que vai acontecer, com o que vai comer amanhã. Jesus convidou a gente a abrir mão um pouquinho dessa ansiedade. É preciso aprender a viver o presente com contentamento, com a certeza de que Deus cuida do nosso futuro. Daniel 12:9 diz assim: Ele respondeu: Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Viva o seu agora, Daniel. Segue o teu rumo, Daniel. Faz a tua vida acontecer a cada dia, a cada momento. Porque o que está no livro está guardado para o final. Está tudo prometido, tudo lacrado, está garantido para o final. Em quarto lugar, permaneça firme na fé. É assim que a gente prepara para o futuro, sem vacilar. Como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que nós podemos fazer para o futuro. Eu não posso mudar o meu amanhã, eu não posso determinar como será o meu amanhã, mas eu posso me preservar para ele, preservar a fé para que aconteça o que acontecer, eu esteja confiando naquilo que Deus está fazendo por nós, de que Ele está ao meu lado, de que Ele está me sustentando e me guiando em todo o tempo. Daniel aprendeu em toda a sua vida que viver pela fé é um ato de sabedoria. Quer ser uma pessoa feliz? Aprende a viver pela fé. É assim que as pessoas vivem. O apóstolo Paulo, quando diz o justo viverá da fé, ele não está falando uma frase lacradora, ele está falando de um princípio de vida que vale muito a pena ser experimentado, mesmo nos dias atuais. Ter fé é uma forma de conhecimento. Embora não haja evidências humanamente claras, aquele que tem fé sabe que o que Deus prometeu sempre há de cumprir. Talvez tudo pareça que vai dar errado, mas se ele prometeu, confie. Vai acontecer conforme a vontade divina. No tempo certo, Deus vai dar a sua resposta. Daniel 12:10. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Os sábios sabem
o que está preparado para ele. Nós sabemos, nós que cremos no Senhor, sabe o que o Senhor nos prometeu. E lá no final vai acontecer de fato. E por fim, a última forma da gente se preparar para o futuro é nos perseverarmos até o fim. O conselho a Daniel é: siga em frente. É isso que o Senhor fala a Daniel. A vida é uma longa jornada. Para percorrê-la integralmente, é preciso disposição para chegar ao fim. É lá que está a nossa recompensa. Daniel 12:13 diz: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Amém? Que palavra, né? Eu acho que eu ficaria bastante sensível, estaria chorando demais, ouvindo Deus falar essas coisas. Diante de tudo aquilo que a gente já passou, diante de tudo aquilo que Daniel viveu, ele agora escuta: olha, o teu está preparado, vai em paz, fica tranquilo, segue teu caminho, você vai descansar, isso tudo vai acabar e você será coroado com a bênção divina, das promessas divinas realizadas na sua vida. Para a gente encerrar nossa aula de hoje, eu quero deixar uma lição que nós aprendemos com essa aula, uma lição para a vida. É consolador e encorajador saber que em nosso futuro Deus já está lá. Sabia disso? Como é bom a gente saber que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Que lá nos nossos amanhãs, Deus já se encontra. Confie nisso. É uma promessa divina. Diz a palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 64, verso 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Deus está trabalhando por mim e por você, por todos nós, por todo o seu povo. E Ele não se cansa de fazer isso. Aguarde com paciência. Deus vai intervir no momento certo. Vamos orar? Acho que uma palavra como essa nos chama à oração. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta palavra nesta manhã. Saber que o nosso futuro está em Tuas mãos. Que o Senhor tem trabalhado para o que nos aguarda na eternidade. E também, ó Deus, no futuro imediato, nós podemos já contemplar a vitória que vem do Senhor, o consolo que vem do Teu Espírito, o fortalecimento que vem da Tua graça, Senhor. E que nesse momento em que encerramos esta lição, esse estudo do livro do Teu servo, o profeta Daniel, que nós possamos ser consolados com estas palavras. Fortalece-nos, ó Deus, guia-nos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Estamos chegando assim ao final da nossa aula de hoje e ao final do estudo do livro do profeta Daniel. Quero fazer um convite especial a você. Dois convites especiais. No domingo que vem, nós vamos estudar um estudo temático, porque vai pegar o último domingo de junho e os domingos de julho, que é tempo de férias. Nós temos férias no nosso programa de estudo bíblico à distância. Só que nas férias a gente estuda também. E aí nós vamos estudar sobre espiritualidade cristã. Um tema que me interessa bastante. Eu estudo sobre espiritualidade cristã há muitos anos e convido você a estudar biblicamente este assunto. E você, então, haverá um material que será preparado para esta aula. As aulas acontecerão todos os domingos às 10 horas da manhã, aqui mesmo no canal. E eu convido você a nos acompanhar nesta sequência de estudos.
O outro convite que quero fazer, nós seguimos na nossa igreja, nas nossas reuniões presenciais, na meditação do capítulo 13 do Evangelho de João, que diz que o Senhor nos amou até o fim. E eu quero convidar você a refletir junto comigo sobre o quanto o Senhor nos ama, o quanto somos amados por Deus, o quanto isso é maravilhoso para a nossa vida. Você é o nosso convidado especial. Não deixe de colocar aí uma mensagem para a gente conversar sobre como você pode fazer para nos visitar. Deus o abençoe. Uma semana de paz, de alegria na presença de Deus. Um restinho de domingo cheio de alegria e da graça do Senhor.